Bom, eu sou o Edu Polatti, estamos aqui com o professor Marcelo para falar um pouco sobre tecnologia de motores turbo. O professor Marcelo é engenheiro mecânico, trabalhou mais de 30 anos na Volkswagen, na área de engenharia, responsável pelos desenvolvimentos de alguns motores em que a gente está efetivamente versando aqui nesse vídeo. A ideia é entender um pouco o que mudou nas tecnologias de motores turbo ao longo dos anos. Então vou pedir para o professor Marcelo falar um pouquinho do que era a versão do AT da década de 90 para o que é hoje a versão 211 desses motores turbo que são aplicados nos veículos atuais. Fale um pouquinho para a gente, Marcelo. O AT, ele é da década de 90, Edu. Então, ele tinha uma versão aspirada e depois houve uma necessidade, houve uma evolução do projeto e se converteu para uma versão turbinada, né? Era um motor de 16 válvulas. Nós já tínhamos na época a VVT como um componente a ser utilizado, só que diferente da aplicação atual, a VVT era o que a gente chama de on-off, né? Ou ela tinha uma posição ou ela tinha uma outra posição, né? Então ela variava de uma posição atrasada para uma posição avançada, não existiam posições intermediárias, né? Uhum. Era uma evolução bastante significativa para a época, né? Usávamos uma turbina Garrett, uma GT1242, ponto 33 na carcaça fria, ponto 33 na carcaça quente. Mas as limitações na época eram significativas, né? Porque os blocos ainda eram de ferro fundido, o pistão praticamente era a mesma versão utilizada no aspirado. Os recobrimentos de anéis que existiam na época não eram tão eficientes e resistentes como são hoje, né? Então existiam restrições, até mesmo com relação à lubrificação, né? Na época, no Brasil, os lubrificantes não estavam tão desenvolvidos como estão hoje para receber um motor turbinado com as solicitações térmicas e mecânicas que hoje são normais, né? São comuns. Até mesmo o que os fabricantes de turbo utilizavam na época como liga de alumínio para carcaça fria e como liga de ferro para carcaça quente não tinham a mesma resistência e a mesma evolução que a gente observa hoje. Hoje nós temos comandos variáveis na admissão e no escape, em que você não tem mais um batente de um lado e um batente do outro. São eletrohidráulicos e você consegue posições distintas para cada situação que o motor necessita, né? Isso foi uma grande evolução, que você consegue gerenciar a admissão de ar conforme a necessidade da condição em que você está atuando, né? Ou seja, essa regulagem acontece em cada condição operacional do motor. Em cada condição. É uma combinação de fatores. A ECU recebe uma informação de rotação, de carga, de temperatura, de pressão e posiciona a VVT na admissão e no escape, na condição otimizada para que você tenha o melhor rendimento volumétrico possível, né? Essa é uma evolução bastante significativa. Hoje nós temos um sistema de arrefecimento que é independente para cabeçote e para bloco. Então você consegue gerenciar a temperatura de água no cabeçote, manter uma temperatura mais baixa, possibilitando você incrementar em pressão de turbo, em avanço e em combustível, minimizando a ocorrência de detonação, mantendo essa temperatura mais baixa. No entanto, você tem uma galeria independente que gerencia a temperatura de água no bloco. No bloco você tem a necessidade de uma temperatura maior, para que o seu óleo tenha mais fluidez, para que você tenha uma eficiência térmica mais otimizada. Então você consegue manter a temperatura do bloco diferente da temperatura do cabeçote, mantendo um circuito independente, né? O bloco hoje de alumínio, a gente tem uma redução de 10 kg de peso. Nossa. Então a relação peso-potência foi otimizada e a possibilidade também de você aumentar a eficiência térmica também aumentou. O alumínio consegue dissipar calor com muito mais facilidade, coisa que no EA111 a gente não conseguia. O bloco era de ferro fundido e absorvia muito mais calor. Então, um bloco que consegue dissipar calor com mais facilidade significa redução de combustível, aumento de eficiência térmica, aumento de desempenho, né? Hoje em dia, os pistões são muito mais leves do que nós tínhamos no passado. O primeiro anel, o anel de compressão do motor EA211, recebe um recobrimento de PVD. É um recobrimento muito mais duro, muito mais resistente, que possibilita você aumentar a pressão do turbo sem dano ao motor, E né? o PVD de baixo atrito, né? Baixo atrito, minimizando o atrito.
E o fator preponderante aí é a evolução do lubrificante, né? Hoje o óleo lubrificante consegue conversar com o motor, tanto na solicitação mecânica quanto na solicitação térmica, numa condição muito mais amigável do que nós tínhamos antigamente, né? Antigamente a oxidação do óleo era muito brutal. severa, brutal, né? O óleo não estava preparado para aquela solicitação térmica. Hoje não. Hoje nós temos um óleo sintético, de última geração, que possibilita você utilizar em motores turbinados sem grandes problemas. A gente fala muito também em fluidez, né? Quer dizer, a parte de redução de atrito no motor é extremamente importante para a eficiência dele, né? Quer dizer, reduzir atrito significa ganhar potência, né? Não dissipar essa potência. E o lubrificante faz uma função fundamental aí. Hoje é muito aplicado a produtos com muita fluidez, né? E viscosidades mais baixas, né? Qual é o grau de viscosidade que hoje é aplicado no motor UP? Hoje o óleo utilizado é um 5W40. 540. Sintético. Né? É um óleo adequado para esse tipo de aplicação. Mas a gente observa no mercado mundial uma tendência de diminuição de viscosidade. Já existem segmentos aí que já estão adotando 0W30, 0W40, óleos com uma fluidez muito mais otimizada e com características de resistência que atendem motores de solicitação. Com esse nível de solicitação. Com esse nível de solicitação. Tá. A gente vai estar falando um pouco sobre as questões relacionadas com combustível e com lubrificante nesse curso? Sim, isso é uma necessidade, né? Porque o tubo compressor não é só você adaptar e sair andando, né? Sim. Existe uma preparação prévia de todos os periféricos, incluindo lubrificantes e combustível, para que você tire a maior eficiência possível desse componente, né? Então, conhecer propriedades de lubrificantes, conhecer o combustível adequado para você utilizar e ter essa máxima eficiência é muito importante. Então, são assuntos que deverão ser abordados. Né? E quem vai ser a pessoa que vai falar sobre esse assunto em particular? Sobre combustíveis e lubrificantes? Isso. O meu amigo Eduardo Polatti. Ok, vou tentar. Ninguém mais capacitado, ninguém com gabarito de transmitir essa informação do que você, Polatti. Muita experiência no mercado, vivência, tanto no mercado automobilístico tradicional como no mercado de competição, dentro do segmento de competição. Então não existe uma pessoa, no meu ponto de vista, mais gabaritada para falar do que você. Vai ser muito bom estar participando com você desse curso. Onde vai ser o curso, Marcelo? O curso vai ser no Clube do Carro Antigo, né? O Clube do Carro Antigo fica na Vila Guarani, em São Paulo, na Zona Sul, perto da estação Conceição do metrô. Rua Leonardo da Vinci, 2353, Vila Guarani. Jabaquara, né? No Jabaquara. O início do módulo vai ser dia 13 de maio de 2017. É um curso que a gente está prevendo uma duração de 60 horas. Então, nosso planejamento é de estar utilizando 6 horas por sábado. Valor do curso. O curso é 3 vezes de R$ 299. É exatamente o tempo que nós vamos basicamente levar para dar o curso. Polatti, para quem quer se inscrever, contatos, e-mail. Então, o contato seria por e-mail, itp.ensino@gmail.com ou powerburst.powerburst.com.br. Ou então pelo telefone, né, Marcelo? Telefone 011 São Paulo 99498-2292 para falar com o Marcelo. Esperamos todo mundo lá, né? Sem dúvida alguma, o curso vai ser muito legal, muito divertido.